Vamos falar, então, vai parecer muita coisa, mas é uma brevíssima história da espiritualidade. E eu queria deixar claro uma coisa desde o começo. Eu não vou conseguir falar de toda a espiritualidade. A espiritualidade tem várias formas de serem vistas, mas nós vamos ver a espiritualidade através de um ângulo, que é a linha histórica da vida consagrada, ou seja, dos monges, das congregações, das ordens religiosas, e vocês vão ver que interessante é, porque às vezes a gente vê um mar de congregações, não sabe de onde surgiu, quem são, a conexão, a ordem, a importância, onde estão, e nós vamos tentar fazer essa explicação a partir dessa linha histórica. Então, começamos com a origem do monaquismo cristão. Falo do monaquismo cristão justamente porque antes de Cristo já existiam uma espécie de monges. Não sei se já sabiam disso ou já tinham pensado nisso, mas houve várias formas tipicamente monástica e que não eram cristãs, que existiam antes de Jesus vir ao mundo. Por exemplo, como as escolas de alguns mestres filósofos místicos, como exemplo, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras, a gente conhece ele por causa da matemática, mas ele tinha um grupo de seguidores, eles viviam uma espécie de escola monástica. E não, ele não falava só de música, mas de matemática, mas ele falava de música, ele falava de filosofia, ele falava de muitas coisas. E eles viviam uma espécie de vida religiosa juntos. Aqui temos um exemplo também, Sócrates, mas Sócrates não tinha uma escola, ele tinha uma escola, ele não tinha adeptos, ele não tinha uma vida monástica, por exemplo. Essas pessoas que a gente vê aqui, por exemplo, só numa imagem, não é que viviam com Sócrates de uma forma monástica, uma vida em comum, mas o seguiam como escola. A imagem é só para a gente ilustrar que existiam filósofos que tinham escolas próprias e alguns deles tinham até uma espécie de vida em comum, como uma vida monástica. Mas não estão só os filósofos, estão também os essênios, esses talvez vocês já ouviram falar, porque esse já tem a ver com a Bíblia, com a história de Jesus, porque era uma espécie de monges que viviam em lugares desertos, na época de Jesus mesmo, um pouco anterior a ele, na época dele mesmo, e aqui temos ruínas de lugares dos essênios. Eles viviam também nessas cavernas que vemos nessas montanhas. É bem interessante. Dizem que talvez um dos discípulos de Jesus tinha sido essênio, dizem que talvez João Batista, em alguma época, tinha sido essênio. Tem vários estudos, mas é difícil comprovar várias coisas disso, com relação a isso. O interessante é que eles viviam uma forma rígida, uma vida em comum, tinha um tipo mestre de luz, que seria aquele que a espécie de Messias, que é o que ia vir. Então eles seguiam a religião judaica, mas tinham suas coisas próprias, que era como se fosse uma espécie de heresia para os judeus, mais ou menos assim. Mas era uma espécie de vida monástica e antes do monaquismo cristão. Agora, então, temos os primeiros monges cristãos que vão surgir no Oriente, surgem nessa região aqui, que é a região da Palestina, da Síria e do Egito. Parece que os primeiros, assim, retirados, que a gente pode dizer, eles viviam sozinhos e começaram a ir para o deserto por volta do ano 250. Isso faz coincidir com a data da perseguição de Décio, Décio, imperador romano, que por volta de 250 foi uma das perseguições mais fortes e mais universais. Nós tivemos, entre os imperadores romanos, mais de 10 perseguições, só que muitas delas eram limitadas a Roma ou algumas regiões, mas a de Décio foi praticamente em todo o império e foi uma das mais violentas. Então parece que alguns cristãos, não muitos, alguns poucos, parece que fugiram para o deserto. E para que tenham uma ideia do deserto que eu estou falando, essas são imagens desses desertos do norte do Egito, onde as pessoas se retiravam. Mas a verdadeira grande corrida para o deserto, ela aconteceu mesmo depois da conversão de Constantino. Constantino foi o imperador que se converteu ao cristianismo no ano 312, depois da vitória. E então aconteceu que com a conversão de Constantino,
Aqueles que eram mártires, que davam a fé, que davam a vida pela sua própria fé, que eram os mártires, que falavam: eu creio que Jesus Cristo realmente é Deus. E como eu creio nisso totalmente, eu não tenho como negar a minha fé. Eu posso entregar a minha vida, porque eu sei que o que eu estou falando, o que eu estou seguindo é a verdade. Não tenho outro caminho, eu tenho que seguir. Por isso são capazes de entregar a própria vida. Esse martírio se sofria devido a essas perseguições romanas, ele acaba quando o imperador se converte e então agora, como o império agora é cristão, agora todos os políticos, toda a corte, todos os grandes, os chefes acabam sendo cristãos. Então o que acontece? A fé se relaxa, ela decai. Já não preciso ser um mártir e entregar a minha própria fé. Nesse sentido, como a fé se relaxa muito, algumas pessoas que queriam ainda viver a fé de uma forma muito profunda começaram a buscar essa vida de solidão. Esses são os famosos padres do deserto. Então, aqui temos outra imagem do deserto também, que se seguia, as pessoas iam procurar esses lugares. Um dos primeiros padres do deserto que foram buscar esse lugar para viver, nós temos Santo Antão. Na verdade, o nome dele é Antônio. A gente chama de Antão, talvez, para diferenciar de Santo Antônio de Pádua, que é tão conhecido. Mas o primeiro que a gente tem conhecimento é Santo Antão. Ele ficou muito conhecido, principalmente por causa que o bispo de Alexandria, que chegou a conhecê-lo, Santo Atanásio era muito fiel à fé católica. E o imperador Constantino, depois dele, o filho dele que governava era Constâncio Cloro, e Constâncio, ele se fez ariano, ou seja, ele se fez herege, é uma das heresias do cristianismo inicial. Então, como Atanásio era muito fiel à fé católica, o imperador exilava ele do cargo dele como bispo de Alexandria e mandava ele para outros lugares. E assim mandou ele lá para o norte da África em alguns lugares, para Líbia, depois chegou aí para Roma, mas ele chegou até aí para Trèveris, que está na Alemanha. Então, onde ele ia passando, Atanásio tinha escrito um livro sobre a vida de Santo Antão. Então, onde ele ia passando, ele ia divulgando a vida de Santo Antão. Então, nós temos que, em Roma, no norte da França, na Alemanha, chegaram a conhecer muitos lugares sobre a vida de Antão. Então, onde ele passava, essa vida ficou conhecida e chamou muito a atenção de muita gente em vários lugares. Isso fez com que vários cristãos, pouco a pouco, fossem também indo até esse deserto para conhecer esse tipo de vida, essas pessoas que viviam assim, como Santo Antão. A espiritualidade dos padres do deserto está baseada numa grande ascese, ou seja, muito sacrifício. Santo Antão é incrível. Eu vou falar assim brevemente, porque não sei se todos conhecem a vida dele, é bem famosa, talvez todos já conheçam, então tenham um pouquinho de paciência. Mas, por exemplo, ele era jovem, ele tinha tudo, o pai morreu, tinha uma fazenda assim, tinha bois e tinha tudo, e ele foi na missa um dia e ele escutou o padre falando que para ser feliz tínhamos que dar tudo aos pobres e entregar nossa vida para Deus. E ele sentiu que aquela era a palavra de Deus para ele. Então ele pegou tudo que ele tinha, vendeu tudo, entregou para os pobres e foi para o deserto. O coitado é que ele tinha uma irmã também que ficou sem nada, porque ele vendeu tudo e deixou a irmã lá com não sei com quem. E ele foi para o deserto. E ele se fechou primeiro numa gruta, depois ele foi mais longe, e aí ele se fechou numa tumba, que não é um caixão. A primeira vez que eu tinha escutado isso, eu pensei que era uma espécie de caixão, mas não é isso. Porque os egípcios antigos, vocês sabem, até as pirâmides são enormes e eles justamente os egípcios antigos tinham uma grande veneração com relação à morte porque sabiam que existia uma vida futura. Então, o que eu estou falando de tumba era uma espécie de
espécie de caverna, onde tinha, às vezes, até um ou dois ou três quartos ou ambientes lá dentro, que eram até esculpidos, adornados. Só que os egípcios em si, na época de então, ninguém ia lá. Isso era um lugar sagrado e também ninguém tinha o que fazer lá no meio do deserto. Então, Santo Antão entrou numa dessas tumbas, ele fechou a porta e pediu para um amigo, uma pessoa conhecida, levar comida, levar pão para ele 2 vezes por ano. E ele ficou lá, fechado. Incrível essas histórias, né? A gente até duvida, realmente dá para duvidar, mas assim vivia ele. E o diabo, o demônio, atrapalhava ele o tempo inteiro nesses momentos. Não deixava ele rezar, ficava colocando tentação. Todos os dias ele passou 16 anos fechado nesse túmulo. E só que uma vez a pessoa que levava a comida para ele não conseguiu ir, mandou um sobrinho, uma coisa assim. E o sobrinho escutou barulho e deixou a comida, escutou barulho, então pensou que ele estava sendo maltratado por alguém, conseguiu dar uma olhada na cova lá onde ficava Santo Antão e percebeu que não tinha ninguém, mas o barulho era muito forte. Aí ele se deu conta que eram os demônios que estavam atacando ele. E aí ele falou isso lá no povoado, aí começou a vir gente, vir gente, vir gente. E aí ele começou a ficar famoso, e aí começaram a espalhar o homem que era tentado por muitos demônios. E aí começou a vir muita gente para pedir conselho, ajuda espiritual. Outros que queriam também ter uma vida como a dele pediam para ele explicar e para ele seguir, como seguir nesse caminho. Então, e assim, ele percebeu que era a vontade de Deus, ajudou essas pessoas por um tempo. Depois, quando ele percebeu que era a vontade de Deus de novo, ele foi mais longe ainda, se isolar de novo. E passou outros 20 anos em outro lugar. E assim, perdão, e assim foi a vida de Santo Antão. Ele viveu, acho que quase 100 anos, ou até um pouco mais de 100 anos. Imagina, não comia nada, passava a vida fazendo cestos, vivia e teve um grande conhecimento experiencial da ação do demônio. Então, depois todos os outros padres do deserto vão também ter muito conhecimento sobre a ação do demônio. Então, isso só para falar para a espiritualidade dos padres do deserto. Então, eles vivem uma grande ascese, não comem, é oração dia e noite, trabalho o tempo inteiro, silêncio, um grande sacrifício. Então, o que eles fazem é a leitura constante da Sagrada Escritura e está ruminando, rezando, orando, vivem do trabalho manual, que às vezes um deles levava até a cidade mais próxima e trazia pão para os outros, alguma coisa assim. E foram muito tentados pelo demônio, né? Essa faz parte da espiritualidade, então, dos padres do deserto em geral. Aqui temos muitas ilustrações, imagens, figuras, pinturas sobre os demônios que atrapalhavam a vida de Santo Antão. Padre, Oi, pode falar. desculpe interromper. Santo Antão pode ter dado origem aos eremitas? Sim, é o primeiro eremita. Ah, tá. Obrigado. Exatamente. Por isso que eu comecei falando dele, porque ele é o primeiro que foi, ele viveu como eremita, e aí outros começaram a segui-lo para aprender como ele fazia, e começaram a viver, e começaram vários outros eremitas também. Então, ele é o pai dos eremitas, é isso mesmo. Tá bom? Então, outro padre do deserto que segue um pouco, segue também a Antão, eu não sei se ele chegou a conhecer Santo Antão, mas esse é São Pacômio. São Pacômio, que também é do Egito, ele era de família pagã, ele foi soldado romano, ele ficou prisioneiro um tempo, e ele, quando era prisioneiro, ele foi cuidado por pessoas com muita caridade. E aí ele quis saber o que essas pessoas tinham de diferente. Aí ele descobriu que essas pessoas eram cristãs. E aí ele quis ser cristão também, porque ele viu o amor que elas tinham por ele ao cuidar dele. E aqui eu comento, assim, uns cursos também, que não tem nada a ver com a aula, mas eu lembro de um exemplo de um legionário, um sacerdote legionário, que vem de uma família coreana, ele é coreano, e a família dele era budista, mas a família dele se converteu por causa do testemunho de amor que tinha a empregada da casa, que era cristã. Então, ela era tão boa, tão amável, tão querida com todos, que eles perceberam, essa mulher tem alguma coisa de diferente. O que ela tem de diferente? Eles descobriram que é porque ela era cristã. A família se converteu e o filho hoje é padre coreano. É bonita a história. Então, esse daqui é São Pacômio, que se converteu justo pelos bons exemplos dos cristãos.
E assim ele quis fazer um voto de entrega total a Deus e também foi para o deserto. Foi para o deserto. E aí algumas pessoas começaram a seguir ele. Iam atrás dele também, como sempre, pedindo conselho e tal. E ele começou a juntar essas pessoas para que elas morassem juntas. Tanto que na foto que a gente tem aqui, no ícone esse, vocês podem ver que tem, da esquerda tem várias pessoas lá embaixo, porque São Pacômio significa isso. Ele não mandava as pessoas viverem sozinhas, cada um na sua gruta, mas ele começou a juntar elas e começou a ter uma espécie de vida em comum, onde faziam pelo menos as orações em comum ou alguma refeição em comum. Então, tanto que aqui, e olha os lugares onde eles moravam. Aqui tem uma foto de uma espécie de mosteiro no meio do deserto, e mais ou menos era assim na época de São Pacômio. Por isso, São Pacômio, assim como Santo Antão é o primeiro eremita, praticamente, ou mais o conhecido, ou mais famoso, e o pai dos eremitas, São Pacômio, ele vai juntar, então, ele vai formar, vai ser o fundador da vida cenobítica, ou seja, da vida em comum. Então, todas as vidas religiosas que praticamente têm a vida em comum, comum dos seus pilastres, se devem a São Pacômio, que juntou todo mundo. Só que não foi fácil. Ele juntou todo mundo e tinha muita bagunça e muita indisciplina, porque você sabe, todo mundo tem muito boa intenção no começo e vai e se emociona, mas depois a vida não é fácil. Então, o homem é o homem em todos os lugares, com suas coisas boas, suas coisas ruins. Não adianta estar no deserto, não basta você ir para o deserto que você vira santo, não é assim. Porque você está levando você mesmo, e o problema é o que a gente traz aqui dentro, não é só o externo, né? Então, ele percebeu tanta bagunça, e aí ele percebeu a importância que ele tinha que dá à obediência. Ele tinha sido militar, então ele sabia da importância da obediência. Então ele pôs ordem no pedaço. Porque era militar, ele soube pôr ordem no pedaço, e aí ele viu a importância da obediência na vida religiosa. Tanto que até os dias de hoje, nós estamos quase 2000 anos depois disso, são 1700. Até hoje, a vida religiosa está baseada na vida em comum e está baseada na obediência. Graças, como podem ver, às iluminações do Espírito Santo, mas que esse homem foi colocando nessa época, São Pacômio. E até hoje nós vemos que a vida religiosa e a vida militar têm essa conexão justamente com relação à obediência. Outras características da espiritualidade dos padres era o acompanhamento espiritual. Porque sempre que um jovem ia para o deserto, ele ia e buscava um monge experiente para acompanhar ele e para aconselhá-lo espiritualmente. Ou seja, ele tinha que ter alguém mais velho que guiava o mais novo. Nunca estava assim, como que totalmente sozinho e ia morar sozinho. Pode morar sozinho como eremita, mas sempre, periodicamente, tinha que estar consultando algum monge mais velho que cuidava dele, que orientava, que dizia. Porque, olha, se hoje, depois de quase 2000 anos, a gente ainda é bastante ignorante na vida espiritual e não sabemos direito discernir os espíritos, o que vem de Deus, o que vem do inimigo, o que vem da minha cabeça. Imagina naquela época, menos ainda eles sabiam. Então precisavam de alguém experiente, alguém santo, que guiasse a vida deles. E aqui surge, então, o que seria no futuro a direção espiritual. Como podem ver, tem muitas coisas da espiritualidade em geral, que nós vivemos até os dias de hoje, que vem desde essa época e vem desde eles. Agora nós vamos dar um passinho para frente, vamos falar da Fraternidade Evangélica de Basílio. Fraternidade Evangélica de Basílio. Esse Basílio é São Basílio. Aqui, só um excursus de novo. Essa que todos conhecem, que é essa catedral que está na Praça Vermelha de Moscou, está dedicada a São Basílio. Esse São Basílio que nós estamos falando justamente agora, que é Basílio da Capadócia. Para que saibam, então, quando vejam essa igreja, lembrem que é a igreja de São Basílio em Moscou, na Praça Vermelha. São Basílio é da Capadócia. Capadócia que está aqui no mapa, nessa parte um pouco mais direita, ali onde é a Turquia, no meio da Turquia. Ali é Capadócia, ali é Cesareia. Essa zona são... Então, tem 3 grandes padres da igreja, a gente já viu na aula passada, que eu falei, são os 3 grandes, que são Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno
que era amigo dele, e São Gregório Niceno, que era irmão dele. São os 3 grandes capadócios. Eu sou professor aqui no seminário também, então sempre cai na minha pergunta quem são os padres capadócios, vocês já saberiam responder que são esses 3, tá bom? Já poderiam passar na prova. Então, por volta do ano 350, mais ou menos, surge aí na Capadócia, onde vocês estão vendo, 3 grandes santos, que são esses 3 que eu falei, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São Gregório Niceno. Eles provêm, então, para que vocês conheçam um pouquinho como essa zona da Capadócia, ela é assim. Tem umas montanhas com uns formatos meio estranhos, mas muito propício, é um tipo de rocha muito propício para que se construam essas pequenas cavernas. Então, surgiram muitos eremitas ali nessa época, nesse lugar. Se vocês colocam Capadócia na internet, vocês vão ver esses lugares. E tem muito, não sei, como campeonato ou show, espetáculo, não sei, de balão. Esses balão que tem a cesta e que você voa assim, muito colorido, vocês vão ver nessa zona da Capadócia, bem famoso, bem bonito. Então, esse Basílio vem de uma família grande, de muita fé. A mãe dele é santa, a avó dele é santa, a irmã dele é santa, os irmãos dele são santos, mas a gente conhece praticamente só São Basílio. Os outros, Santa Macrina, que era o nome da avó e da irmã, não é muito conhecida, mas era uma família de santos. Então, ele vai estudar em Atenas, é lá que ele conhece São Gregório Nazianzeno, e depois ele prefere se retirar para uma vida mais ascética, ou seja, ele queria se retirar para o deserto. Antes disso, ele faz uma viagem, então, pelo Oriente em geral, por aquele mapa para onde eu falei para vocês que tinham várias pessoas retiradas no deserto, e ele conhece todos esses lugares e esses padres do deserto, da Síria, da Palestina e do Egito também. E assim ele acaba fundando depois, lá na zona dele, um pequeno mosteiro. E lá ele escreve umas regras morais para a vivência em comum também. Esses escritos eles vão servir para muitos mosteiros posteriores, o que ele coloca em prática. Mas depois de um tempo, Basílio foi ordenado sacerdote e foi feito bispo. Então ele deixou o mosteiro porque teve que cuidar da diocese. Então a espiritualidade dos mosteiros basilianos é parecida com a dos padres do deserto, com o que a gente viu até o momento. Mas ele crê no trabalho mental, porque, olha, esses 3, eles são, por exemplo, os padres do deserto, tipo Antão, Pacômio, eles tinham a Sagrada Escritura e nada mais. E muitos padres que estavam no Egito eram assim. Só que esses 3 que estamos vendo aqui são grandes intelectuais. Ou seja, a doutrina que a gente tem do Espírito Santo são eles que nos deram. São grandes intelectuais, têm grande teologia baseada no que eles falaram. Eles ajudaram a acabar com várias heresias na igreja. Então, são intelectuais. Por isso, eles não querem fundar um mosteiro onde o monge só vê a escritura e faz cesto. Não, eles têm uma espécie de mosteiro já diferente. Para eles é importante que tenha um trabalho mental. O estudo da escritura, sim, mas também outras coisas. Eles estudam muito Orígenes, por exemplo. E os atos de caridade, eles veem que não atrapalha a entrega total a Deus. E esse vai ser esse diferencial dos mosteiros basilianos, pois os seus monges também se entregam ao estudo e à caridade. Tanto é assim que vai ser muito comum ter do lado de um mosteiro deles uma escola, um hospital, um orfanato. Eles faziam alguns atos de caridade para ajudar o povo onde eles se encontravam. Basílio em si não foi o fundador de nenhuma ordem, a ordem religiosa enquanto tal. E assim como Pacômio, a verdadeira regra de vida deles era o evangelho, não tinha muito mais. Ainda que Basílio escreveu uma regra, Pacômio nem isso fez. Mas a influência dele foi tão grande que ele é considerado como que o pai do monaquismo oriental. E muitos dos mosteiros orientais até hoje seguem uma regra basiliana, que está baseado nos escritos de São Basílio. Então, nós vimos até agora praticamente como surgiram esses eremitas, a vida cenobítica, que é a vida em comum,
tanto no Egito como na Capadócia, e como isso passa para o Ocidente, para a Europa. Então, agora nós vamos ver, isso eu já tinha falado, agora nós vamos ver como nós temos aqui um mapa do Oriente e do Ocidente, que era bastante dividido, o Oriente era bastante mais desenvolvido, ainda que esse mapa ele é mais medieval, mas nos mostra pelo menos uma boa a divisão entre Oriente e Ocidente. E o Oriente estava muito mais desenvolvido com relação à fé, a fé cristã na época. Mas essa vida religiosa eremita e cenobita, ou seja, daqueles que moram sozinhos e daqueles que moram em conjunto, vai passar para o Ocidente. Como é esse passo? Como é a ponte entre o Oriente e o Ocidente? Então, essa ponte vai ser realizada por dois monges específicos, praticamente. Vários outros, mas tem dois que são mais famosos, que um é Evagrio Pontico e o outro é João Cassiano. Então, não sei se alguém já tinha escutado falar desse padre do deserto, ou padre da igreja também, que são dos primeiros, Evagrio Pontico. Evagrio Pontico se chama assim porque ele é da cidade do Ponto. A cidade do Ponto estava ali na Cesareia também, pertinho, na Capadócia, pertinho de onde era São Basílio. Ele esteve em Constantinopla, também é um intelectual, também é um estudioso. Depois ele esteve no deserto do Egito, e aqui ele escreve um tratado sobre a oração. Ele é bastante afetado de misticismo e de intelectualismo, ou seja, aqui não dá para entrar em muita teologia e muita filosofia, mas essa zona do Egito, ela foi bastante influenciada por Orígenes. Orígenes é muito bom, tem muita coisa boa, mas ele escreveu muitas coisas antes de que fossem definidas como dogmas pela igreja. Então, se eu olho hoje, com os olhos de hoje, as coisas que ele escreveu, eu posso dizer que praticamente várias delas eram heresias. Mas não é que eram heresias na época dele, por causa que não estava definido o dogma ainda. Foi ele que, com a sua inteligência, foi fazendo desenvolver o pensamento teológico e se chegaram a algumas conclusões de que o que ele falou estava equivocado, mas é uma outra coisa. Mas, por causa disso, durante a Idade Média, ele foi considerado praticamente como um herege. Mas, hoje em dia, está se reabilitando. Tanto é assim que nosso Papa Emérito Ratzinger falava muito bem de Orígenes e se estimulou muito o estudo de Orígenes de novo. Só que Orígenes se baseava muito em algumas coisas em Platão. E isso nos leva, às vezes, a esse misticismo, a uma coisa assim muito elevada, que é bom, mas tem alguns perigos, porque às vezes você perde o contato com a realidade, você se desvia, se você perde o discernimento correto, um misticismo equivocado pode te levar a heresias, a escutar também a voz do maligno e seguir por caminhos equivocados. Então, ele tem o seu perigo, ainda que é muito bom. E o intelectualismo vem junto, ou seja, Evagrio é muito inteligente e Orígenes era muito inteligente, Evagrio bebe muito de Orígenes e vai levar isso adiante. Então, ele propõe fortemente a luta contra as tentações. Tanto é assim, estamos falando de Evagrio, que é dele a primeira lista dos 7 pecados capitais. Ele que conseguiu analisar, perceber, entre todas as tentações que a gente tem, ele percebeu 8, que são grupos de tentações que podem nos atacar. E então, aqui a dele é a lista dos 7 pecados capitais que ele escreveu como os 8 espíritos da malvadeza. Na verdade, ele escreve como 8 espíritos. E depois, pouco a pouco, a igreja foi juntando um aqui, tirando um lá, misturando um pouquinho. Quem define praticamente, acho que é Santo Tomás de Aquino, em 1200 por aí. Já fica a lista completa dos 7 pecados capitais, mas eles sempre foram meio assim que tipo orgulho pode juntar com vaidade, coisas assim, então nunca foram assim certinho como a gente está acostumado hoje com 7. Porque nós somos latinos, os latinos são quadrados e práticos. Os orientais, eles são tudo meio diferente da forma de pensar, então nunca estão preocupados exatamente com o número e tal, mas para que tenha uma ideia, ele é o primeiro que chegou a concluir esses 7 ou 8 primeiros grupos de grandes pecados que nos tentam. Passamos a João Cassiano. João Cassiano era do Oriente do Império Romano, talvez mais ou menos
o que hoje seria a Romênia, talvez. Não sabem exatamente de onde ele era. Mas o seu desejo de uma vida mais ascética fez com que ele também fosse para a Palestina e para o Egito. Lá ele acabou conhecendo Evagrio Póntico, de que a gente estava falando agora. E de lá ele foi para Constantinopla. Em Constantinopla ele encontrou com São João Crisóstomo, que esse já é um nome um pouco mais conhecido. E depois ele foi para Roma, e depois ele foi para o sul da França, em Marsella. Lá ele fundou 2 mosteiros, um masculino e um feminino. O mosteiro masculino é a Abadia de São Vítor, que na verdade não é essa a imagem correta, no sentido que essa imagem é totalmente medieval. Nós estamos falando de algo muito anterior a essa época, mas vocês sabem que as construções vão sendo acrescentada uma parte, depois outra parte, depois outra parte. Então, esse é o lugar da Abadia de São Vítor, em Marsella, onde João Cassiano fundou o mosteiro dele. Mas foi sendo construído várias outras coisas por cima, e depois ficou um tempo abandonado. Hoje acho que virou museu, alguma coisa assim. Então, essa é uma das imagens internas da Abadia de São Vítor. Como podem ver, também é bastante antiga esse pedaço, mas também é medieval, não é da época de São João Cassiano. E é por isso, então, que esses 2 monges, que conheceram os eremitas do deserto, tanto da Palestina como do Egito, conheceram, viveram, viram o que ele tinha. Esses 2, chegando ao Ocidente, começaram a transportar aquele tipo de vida que se tinha lá no deserto, aqui também, para o sul da França. Agora nós temos uma outra linha, que não sabemos como, mas também acabou chegando, mas vamos passar a comunidade fraterna de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é do norte da África, então é muito mais fácil que tenha tido contato também com os monges do deserto. Não ele diretamente, mas o ambiente, porque não estamos tão longe enquanto a geografia. A vida de Santo Agostinho eu não vou me entreter muito, porque ela também já é bastante conhecida. E quem não conhece, pois busque ler a vida de Santo Agostinho, porque vale a pena, é muito interessante. Mas é bastante conhecida já. Principalmente por causa do livro dele, onde ele conta a história da vida dele, que é o livro das Confissões. Muito interessante. Depois da conversão dele, então, e que ele é batizado lá em Milão, ele volta para a cidade natal dele, tanto que vai voltando com a mãe falece no caminho, ainda na Itália, e ele volta para a pequena cidade natal dele, que está no norte da África, que é Tagaste, que aqui nós temos um pequeno mapa, dá para ver um pouquinho da Sicília, onde está Palermo, e aqui o norte da África, e aqui onde está Ipona, que era a cidade dele. A cidadezinha dele é Tagaste, que é pequenininha e está pertinho de Ipona. Ipona é uma cidade um pouco maior, e ele voltou para essa Tagaste, depois Ipona, ficou por aí. Ele voltou com o filho, porque, para aqueles que não sabiam, ele tinha um filho, e 2 amigos. O filho dele era Adeodato, e alguns amigos, 2 amigos. E eles viviam juntos, felizes. Eles só queriam viver o cristianismo de forma autêntica. Ele tinha se convertido, queria se entregar a Deus, queria viver como cristão, queria viver como santo. Só isso. E eles começam a viver uma vida comum entre eles. Vão surgindo dificuldades, então eles passam então para Ipona, e lá o bispo convence ele a se ordenar sacerdote. Viu que era um santo homem que estava muito preparado, era muito inteligente, e convidou ele para ser sacerdote. Então ele constrói ali um mosteiro do lado da igreja e traz os amigos para Ipona. E assim acabou sendo o primeiro mosteiro agostiniano, em certo sentido. A única regra deles é que tudo era em comum e a caridade tinha que ser soberana na casa. Eles estudavam as escrituras e ajudavam nos serviços da igreja. Então, olha só, não tinha uma regra própria, nada escrito, tudo era em comum, estudar as escrituras, ajudar a igreja, e o principal era viver a caridade. Esse era o único que ele tinha como principal. Mais do que uma regra, Agostinho estava se preocupando com o espírito com o qual eles tinham que viver a vida comum. O espírito de caridade, principalmente, mas também de humildade, de pobreza e de continência. Então, aí, esse equilíbrio, Santo Agostinho buscava o equilíbrio dessa oração, estudo, retiro e apostolado. E é assim que Santo Agostinho vai ser considerado
como o pai da espiritualidade ocidental. Então, ele não é o pai do monaquismo ocidental, porque não vai seguir adiante esse mosteiro. Esse mosteiro foi só nessa época. Depois esse lugar vai ser destruído pelos bárbaros e aí acabou a vida agostiniana. Eu vou falar depois, mas, por exemplo, o que nós conhecemos como a Ordem dos Agostinianos não é que segue desde Agostinho até os dias de hoje. Não, acabou lá e depois, em muitos anos depois, surgiu outra coisa, que vão ser os agostinianos que a gente conhece. Mas não vem desde Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é considerado o pai da espiritualidade ocidental, mas não é o pai do monaquismo ocidental. Aqui passamos agora, então, ao pai do monaquismo ocidental, que é famoso São Bento, que realmente vai ser o patriarca dos monges do Ocidente. São Bento, ele nasce por volta do ano 480, uma época bastante complicada, porque era o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Ele vai para Roma estudar. Parece que os parentes queriam que ele fosse espécie de advogado, pouco que se podia estudar naquela época. Tem uma igrejinha em Roma, perto daquela ilha Tiberina, uma igrejinha onde, aliás, os párocos ali são os arautos hoje, onde tem pequeno quartinho lateral, e naquele quartinho lateral tem uma parede, que era a parede original da casa, onde São Bento ficava hospedado na casa dos parentes que ele tinha em Roma, enquanto ele estudava, e dessa casa ele partiu para a vida religiosa dele. Então é interessante para que conheçam essa igrejinha em algum dia que possam estar em Roma. Então ele foi para estudar lá em Roma, ficou pouquinho tempo e quis se dedicar a Deus. Então ele se retirou para uma vida solitária, a alguns quilômetros de Roma, não foi muito longe. E assim, enquanto ele estava por ali, outros tinha uma espécie de mosteiro também por ali, então você vê que isso também já tinha chegado em Roma e na Itália de outras formas, por outras pessoas que não conhecemos. Mas tinha uma espécie de monges, mais ou menos monges, e que tinha um superior que morreu. Então eles pediram para São Bento ser uma espécie de abade desses monges. Mas São Bento, que queria ser santo e que queria que as coisas fossem sérias e como deveriam ser para uma pessoa que quer se entregar a Deus, colocou regras. E essas regras que ele colocou eram muito rígidas para esses caras que eram meio monges, mas meio mais ou menos não queriam se entregar totalmente. Então, acontece que esses monges tentaram matar São Bento. E é daqui que a gente conhece que várias imagens de São Bento, ele está com o cálice. Por que isso? Porque eles deram o cálice com vinho envenenado para que ele tomasse e morresse. E diz a história, ou a lenda, que quando ele abençoou o cálice, ele se rompeu, então ele não tomou vinho, ele se deu conta que estava envenenado. E ele se cansou um pouco dessa comunidade, então, que ninguém queria saber de nada, e abandonou eles, e foi viver sozinho. Aí ele também foi um pouco mais longe e foi para uma cidade que se chama Subiaco, pequenininha. Ele foi lá na montanha. E aqui nós temos, então, o mosteiro onde foi construído, onde São Bento se retirou nessas montanhas, numa gruta, escondido para viver sozinho. Então, temos aqui uma outra imagem de Subiaco para ver que ele estava metido aí no meio da montanha, numa gruta, sozinho. Esse é o mosteiro por dentro. Para aqueles que viram a nossa primeira aula, que eu mostrei um pouco do Monte Athos, vejam que são semelhantes às pinturas internas, porque acho que são da mesma época, mais ou menos 1100, 1200, por aí. Mas lembrem que São Bento morou aqui por volta do ano 500, ou antes de 500, por aí. Essa é a gruta, praticamente, onde se diz que São Bento viveu. Então, a gente está vendo uma gruta, mas ela está totalmente dentro de todo esse mosteiro, onde se pode passear, conhecer. Essa é uma imagem pintada numa parede de São Francisco de Assis, quando ele ainda estava vivo, ou seja, São Francisco de Assis é do ano de 1200. Ele morreu, acho que em 1216, por aí. São Francisco de Assis foi visitar o mosteiro de São Bento, justamente para rezar lá, para pedir inspiração. Foi como peregrino. E quando ele passou por lá, já era conhecido, alguém pintou a imagem de São Francisco de Assis
na parede de lá do mosteiro, enquanto ele ainda estava vivo. Esse daqui ainda não. Então, São Bento ficou aí, chegaram alguns discípulos, e então ele acabou fundando esse mosteiro, porque primeiro ele ficou sozinho na gruta, e depois ele acabou fundando um mosteiro aí, mas depois ele deixou esses monges aí e foi para outro lugar. Ele foi para Monte Cassino, que também está não muitos quilômetros daí, onde ele fundou um outro mosteiro em 529. E aqui onde ele vai ficar até o final da vida dele, em Monte Cassino. Esse é o mosteiro de Monte Cassino, que praticamente é o principal da ordem beneditina. É bem grande, bem bonito. Como podem ver, ele está em cima de um monte, de uma montanha. Justamente por isso ele está numa zona estratégica. Aqui vocês podem ver no centro a grande igreja. Saindo da igreja tem um claustro. Depois você passa por uma arcada, aí tem uma grande escadaria. E tem uma outra arcada onde se pode ver todo o vale. Então, essa é a arcada de baixo, do claustro de baixo, onde se vê todo o vale lá embaixo. Se volto aqui atrás, dá para perceber que é naquele centro que está ali. E ele sabe que eu tô? Se você ligar a câmera, aparece você. Então, aqui é dentro dessa basílica de São Bento, aquela grande que se vê. Como podem ver, é bem bonita. E você entrando por essa do lado esquerdo de tudo dessa foto, você vê uma pequena entradinha. Daquela entradinha lá tem uma escada para baixo. E aí você vai na cripta, que aqui é onde se encontra o corpo de São Bento e Santa Escolástica, que era a irmã dele. Aqui é um pequeno altar, onde se pode ter a missa também. E então está embaixo daquela igreja enorme de São Bento. Como vocês sabem, possivelmente, justamente porque Monte Cassino está num lugar muito estratégico, ele foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, foi totalmente bombardeado, e o que sobrou foi isso daqui. Então, são duas fotos para vocês verem que não sobrou nada de Monte Cassino. Só que Monte Cassino não foi destruído uma vez. Na história, ele foi destruído 4, 5 ou 6 vezes, não sei quantas vezes foi destruído Monte Cassino. Como podem ver, e aquela parte das criptas ficou intacta, onde estava São Bento que a gente olhou, mas como podem ver, não sobrou nada. Comparem então o que aconteceu com essa destruição com a reconstrução hoje, né? Então, praticamente a gente pode dizer que esse edifício é atual, não é antigo, porque foi tudo destruído. Só para que saibam, essa destruição é interessante porque aqui estavam escondidos alguns nazistas. E é por isso que os aliados quiseram destruir na guerra com bombardeio. Mas esse é um lugar importante, historicamente importante. Não precisavam ter destruído. Por que acabaram destruindo? Porque o piloto americano que estava dirigindo a operação era maçom. E ele aproveitou para descontar na igreja de São Bento e mandou destruir tudo, quando não era necessário. Bastava uma bomba e que já iam assustar aos poucos 3, 4, 5 nazistas que estavam aí, porque não tinha mais muita gente, e eles sairiam rendidos. Mas para que saibam um pouco como é a história e quanto a igreja sofreu, para que depois não digam que é falsa os comentários quando se fala com relação também às maçonaria. Isso, obrigado, tá bom? Seguimos adiante, porque isso daqui era sobre São Bento. Ô, padre. Oi. Pode falar. Não, então, sobre a história, né? Sobre desde, eu estava anotando aqui, desde Santo Antão até São Bento, né? Eles seguiam mais ou menos a mesma linha de doutrina. Por exemplo, Santo Antão, ele se abdicou das coisas materiais, né? E foi viver como eremita, como o meu xará disse, o Fábio Rocha comentou, né? E aí foi São Pacômio, São Basílio, eles tinham a mesma linha de trabalho ou eram diferentes? Né? E outra pergunta, se todos eles viviam muito, né? Porque São Antão viveu 100 anos, até mais. Não, nem todos viveram muito. O mesmo São Francisco morreu com 40 anos. São Bento, ele é de 480 e morreu em 520 e pouco, também 40 e poucos anos.
Não todos viveram muito, mas Santo Antão, sim. Agora, se eles seguem a mesma coisa, o nosso cristianismo... Olha, antes de você entrar nessa nossa aula, a gente estava discutindo um pouquinho também, que a gente parece que quando a gente é cristão, parece que a gente está na mesma família e a gente se conhece, parece que a gente se conhece, todo mundo. Então, o ambiente é o mesmo. Então, nisso você pode dizer que é o mesmo, porque seguem o evangelho. Então, enquanto seguem o evangelho, vocês viram, Basílio queria seguir só o evangelho. Os padres que foram para o deserto queriam seguir só o evangelho. São Bento queria seguir só o evangelho. Só que ele também quer colocar um pouco de ordem. E ele também, com uma mente mais latina, mais ocidental, que gosta das coisas mais ordenadas, ele coloca regras. Então, e essas regras vão ser importantes para toda a Idade Média. Vão ser a base. Então, exatamente o que nós estamos vendo aqui é a base. Vocês vão ver, e eu vou falar mais para frente, nós temos quase que duas grandes raízes em toda a Idade Média com relação a toda a vida monacal. Uma vai ser as que seguem mais a vida mais ascética, mais dura dos padres do deserto, e outros que seguem a vida um pouco mais equilibrada das regras que colocou São Bento, porque ele também queria equilíbrio. Tá bom? Deu para entender? A gente pode dizer que a vida mais ascética, a gente pode colocar aqui duas, eu não sei, a gente pode colocar aqui um limite, igual o senhor mostrou no mapa anterior. Até São Pacômio tinha mais ascetismo mais forte. A partir de São Basílio já começa o equilíbrio, pode dizer assim ou não? Não muito, por causa que nós estamos falando de lugares diferentes, épocas diferentes, então é mais complicado do que isso. Porque, por exemplo, nós temos até os dias de hoje os cartuchos que seguem quase como os padres do deserto, só que não estão no deserto, mas eles seguem quase a mesma coisa, a mesma ascese, uma vida muito difícil, hoje em dia. Então, ela percorre no tempo e em lugares diversos, então ela é mais complicada do que pensar só nessa divisão que eu fiz. Tá bom? Essa divisão ela foi só para tentar explicar um pouquinho, mas ela é mais complicada. Mas eu quero que vocês vão vendo, e nós vamos retomar isso, esses dois ramos principais. Um, mais dessa vida mais ascética, com menos regras, em certo sentido, que essa que segue mais certo, e essa que vai seguir uma vida um pouco mais equilibrada, mas também difícil. Mas, claro. São Bento. Tá certo. Claro? Obrigado, padre. Vamos seguir para frente. Então, os votos que São Bento prescreve, quais são os votos da igreja que a gente conhece? Pobreza, castidade e obediência, é ou não é? Isso é o que a gente conhece em geral. Mas São Bento, que coloca as regras, os votos, por primeira vez, por dizer assim, não é ele não coloca esses votos. Olha os votos que ele coloca. Bom, primeiro, a regra dele é bastante simples. É o que a gente estava falando aqui. Ela é simples e ela é equilibrada. Então, a natureza da vocação monástica é o seguimento de Cristo. Então, para ele, é o Evangelho. Só que ele quer colocar algumas regras, alguma ordem na forma de seguir esse Cristo. Depois, na regra, ele vai explicar um pouquinho os princípios gerais da vida cenobítica, ou seja, da vida em comum, as regras litúrgicas, um pouquinho da vida de oração. E para isso ele põe algumas legislações, que são as suas regras, e termina exortando a perfeição da vida religiosa. Por isso, é o que eu falei, dos votos que ele vai colocar, não é pobreza, castidade e obediência. Vejam, ele coloca uns votos, primeiro, de estabilidade. Por quê? Porque nós estamos numa época onde tinha muita gente vagando para todo lado, e vagando sozinho e sem orientação, e que muitos deles acabaram virando hereges também. Então, estabilidade era necessário. Eles viviam naquele mosteiro. E isso faz parte da regra beneditina até os dias de hoje. O voto de estabilidade. A casa onde você entra, é aí que você vai morar até o final da sua vida. Aí tem o voto de obediência, que aí, desde São Pacômio, a importância da obediência, onde todos os monges devem obedecer ao abade e obedecem também entre si, ou seja, a humildade que me pede com que o meu irmão também seja um Cristo para mim e que é importante que eu também obedeça a ele. Mas a importância da obediência ao abade é fundamental. E o terceiro voto que ele coloca, que é o da conversão dos costumes, aqui entra que, justamente como eu tenho que converter os meus costumes, a minha forma de viver, aqui entra a pobreza e a castidade. Para converter os meus costumes, eu tenho que viver de forma pobre. Para converter os meus costumes, eu tenho que viver de uma forma casta. Mas, no fundo,
São Bento nem precisava dos 3 votos, esses 3 que ele coloca. Para ele não importa os votos, para ele o único que importa é o único aspecto da promessa única que cada monge tem que fazer, que é se dedicar continuamente à busca de Deus. Isso é o único que importa. Ele pede que cada um tenha a seriedade de que se vai ser monge, que queira buscar a Deus, queira se entregar a Deus, queira escutar a Deus, rezar a Deus, trabalhar para Deus, viver a vida cristã de forma autêntica para louvar a Deus. Isso é o essencial, é o básico, é o que ele pede, é o que ele oferece. Então, a regra beneditina se contrapõe à tendência especulativa oriental. Ou seja, aqui é importante a gente conhecer a diferença de mentalidade que existe entre Oriente e Ocidente. No Oriente, eles são muito especulativos. Pensam, têm as coisas guardadas por muito tempo. Tanto é assim que, por exemplo, no Oriente, você vai numa cidadezinha, qualquer parte do Oriente Médio, ou da Rússia, leste europeu, que tem ainda, são eslavos, é muito fácil os gregos, que eles te digam, vocês ocidentais fizeram isso no ano 1323, no dia 23 de outubro, às 4 da tarde. Nós não lembramos de nada do que nós fizemos ou do que eles nos fizeram. No Ocidente, a gente esquece. Olha aqui no Brasil, a gente esquece o que aconteceu semana passada. Né? A nossa consciência histórica não vale nada. Agora, lá, eles têm memória do passado e ficam remoendo. São muito mais introspectivos nesse sentido. Faz parte da mentalidade oriental. A mentalidade ocidental, começando pelos latinos, ela é concreta. Ela é A, B, C, isso se constrói assim, isso se faz assim, é isso que eu estou fazendo para que serve. Isso vai se refletir muitíssimo na liturgia. Vocês vejam uma liturgia oriental como ela é. Cheia de incenso, de ouro, de brilho, de roupa, da coroa. Ela é magnífica, ela nos leva ao céu. É maravilhosa. E a liturgia ocidental, romana, ela é sóbria. Ela eu preciso fazer isso assim, assim, tem um pouquinho de incenso aqui. Ela também é bonita, mas ela é sóbria. A base da liturgia ocidental, romana, é sóbria. Eu não estou falando aqui já dos relaxos que se fez depois do Vaticano e todas essas coisas, que já é uma bagunça, já é outros 500, outra história. Mas a liturgia ocidental é sóbria, bela e sóbria. A oriental, ela é faustosa, cheia de coisas visuais para nos levar ao céu, para a glória de Deus. Então, essas são diferenças de mentalidades. Então, São Bento, com a sua regra beneditina, ele vai colocar o espírito concreto do pensamento romano, diferente do oriental. Então, ele vai falar, isso se faz assim, 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 e pronto. Tanto é assim que toda a regra beneditina, ela vai ficar estipulada em uma única ordem, uma única frase, que todo mundo conhece, que é a famosa ora et labora. Ou seja, reza e trabalha. Essa é a regra beneditina, que vai ficar clara para todo mundo por, podemos dizer, quase mais de um milênio. Isso sim, mais de um milênio, com certeza. Ora et labora. Falou de beneditino, falou de ora et labora. E assim, São Bento acabou modelando as suas comunidades monásticas com uma identidade de família muito unida e muito bem organizada, independente e autossuficiente. Uma comunidade estável, ordenada e harmônica. Essas eram as comunidades beneditinas, estável, ordenada e harmônica. E como eles se reuniam em família, de uma forma ordenada, organizada, e tinham tudo para eles. Numa época onde começam a invadir os bárbaros, tudo é destruído, toda a sociedade é destruída. Eles são a única coisa, a única instituição que sobrevive na Europa. E é por isso que é a partir dos mosteiros beneditinos que vão surgindo, depois de quase 500, 600, 700 anos, as novas cidades aí no século XIII, por aí. Então, depende dos beneditinos, o grande bem que eles fizeram para a humanidade. Pulando agora os beneditinos, vamos para outra rama. Agora vamos dar um salto grande e nós vamos para Irlanda. Para quem não conhece, a Irlanda é conhecida como a Ilha Verde. E dá para entender por que é a Ilha Verde. Dá uma olhada na Irlanda. Muito bonita, toda verde. Agora, outros cursos para vocês, outra curiosidade,
que justamente, como a gente vai falar agora mesmo, o principal padroeiro da Irlanda é São Patrício, e como muitos irlandeses, pelo que eles sofreram na sua história, eles já tem irlandês para toda parte do mundo, mas principalmente foram muito para os Estados Unidos. Tem muito uma comunidade irlandesa muito forte nos Estados Unidos. Então, no dia de São Patrício, eles comemoram de várias formas em várias partes, mas só para que saibam, no dia de São Patrício, na cidade de Chicago, eles pintam o Rio de Verde. Então, olha aqui, estou pintando o Rio de Verde só para comemorar São Patrício, para que tenham uma ideia. E olha como fica o rio. Todo verde, e é bem bonito, né? Mas é só para pura curiosidade, não tem nada a ver, mas para que vejam isso, as pessoas hoje são tão mundanas que elas não associam nada das coisas, mas deveríamos comemorar de forma religiosa, eles estão comemorando um santo, mas para eles importa só a festa, né? Como a gente sabe, no mundo paganizado de hoje, mas é um santo, estamos comemorando o que um santo fez na vida dele e como transformou todo um país. Então temos aqui São Patrício, que é o apóstolo da evangelização da Irlanda. São Patrício, olha só, ele é de 389 a 461, portanto, ele morreu ainda antes de São Bento. Então, vejam que eu estou falando dele posteriormente, mas ele é anterior a São Bento. Ele nasceu na Britânia, que é parte da França, do oeste da França. Com 16 anos, ele foi capturado por piratas e foi levado por esses piratas para a Irlanda. Então, depois de alguns anos, ele conseguiu fugir de lá e voltou para a França. Aí ele estudou com os monges em Lerins, no sul da França, nesse mosteiro aqui. Ou seja, nós estamos no sul da França. Lembra que eu mostrei para vocês a abadia de São Vítor, que está em Marsella, que foi fundada por João Cassiano. Aqui nós estamos em Lerins, que é uma ilha que virou um mosteiro inteiro, que também é da mesma época, é da época de João Cassiano, é muito antigo. Toda essa construção ela é recente, mas toda essa ilha era mosteiro, desde essa época. Então, foi fundada por Santo Honorato de Arles, por volta do ano 400, esse mosteiro. E Honorato foi para essa ilha, que ele queria viver sozinho, mas muita gente acabou seguindo ele e acabou fazendo toda a ilha um mosteiro. Ele escreveu uma regra também, que foi a primeira regra desse gênero na França. E lá, nesse lugar, tinha uma biblioteca que talvez deveria ser a maior e a mais importante do mundo cristão nessa época, nesse mosteiro. E isso, então, atraía muita gente de fora para estudar lá, mesmo que não fosse para ser monge. E isso foi o que aconteceu com Patrício depois que ele fugiu da Irlanda, você vê que a família dele era de por aqui, não, era da Britânia, mas ele foi para cá, e aqui ele acabou estudando com esses monges, pelo estudo que ele podia ter. Depois acabou se ordenando sacerdote, se acabou ordenando bispo, e quando ele se ordenou bispo, foi ordenado bispo, ele sentiu no coração que o Espírito Santo realmente o enviava como missão a evangelizar a Irlanda, aquele lugar que ele tinha conhecido. E assim ele volta para a Irlanda, e lá ele converteu muita gente e acabou fundando muitos mosteiros. Aqui temos alguns mosteiros antigos, porque como é tão antigo, dos da época de São Patrício só tem pedras, né? Mas tem muitos e muitos mosteiros na Irlanda que foram fundados por muitos monges que seguiram um mosteiro foi fundando outro e outro. Aqui na esquerda temos essa cruz muito conhecida, uma cruz celta, cruz irlandesa, que por onde os monges irlandeses passavam, eles deixavam essas cruzes. Então, muito típica da cultura celta e irlandesa. Então, Oi, desculpa. Pode falar. São Patrício, ele mesclou o cristianismo com o paganismo ou não? Porque o paganismo nessa parte do mundo era bem forte, né? É por isso que ele quis ir para lá, por causa que o paganismo era muito forte, os celtas eram os pagãos, ele quis ir para lá. O celta me deu um estalo na cabeça aqui. Sim, eram pagãos, ele quis ir para lá. Ele fez a inculturação daqueles pagãos. Ou seja, lá eles tinham, por exemplo, uma árvore que era sagrada. Então, ele quis mostrar que o Deus daquela árvore sagrada não era nada. Então, estavam todos horrorizados, ele derrubou a árvore e não aconteceu nada. E assim ele foi conquistando eles. Por exemplo, uma outra história que conta com relação a São Patrício é que ele fez uma oração lá e não sei o quê, e tinha muitas cobras na ilha.
E depois que ele fez isso, implorando o Deus verdadeiro, nunca mais, até os dias de hoje, se encontra uma cobra na ilha da Irlanda. Nossa. Então, são coisas que Deus permitiu que ele fizesse alguns milagres para que ele pudesse converter aquele povo. E toda a ilha se converteu. Sim. A Irlanda foi um dos países onde mais enviaram missionários para todo o mundo no passado. Infelizmente, hoje está bastante mundanizada e ateia hoje. Mas muitos padres velhinhos que estavam no Brasil e em muitas partes do mundo são irlandeses. Sim. Hoje já se perdeu tudo isso, infelizmente. É. Mas ele conseguiu converter toda a ilha em católica. Tanto é assim que a briga que existe entre Inglaterra e Irlanda é porque a Irlanda tem um orgulho enorme de ser católica e nunca Isso deixou mesmo. de ser católica. Tem a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, né? Por toda E aí essa foi guerra é que por causa do dividiu por causa da orgulho que eles religião. têm de ser católicos, né? Que bom. Então, Maravilha. depois de São Patrício, temos outro monge irlandês bastante famoso, que é São Columbano. Aliás, ele sempre aparece aí com a pombinha, porque pomba em latim é columba. Então, o nome dele, Columbano, vem de pomba. Então, sempre vai ter uma pombinha aí. São Columbano nasceu em 540, ou seja, mais ou menos quando morreu São Bento. Também é bastante antigo. São Columbano foi formado num mosteiro fundado por São Patrício. Então, com grande desejo missionário, São Columbano já partiu para a França. Olha só, São Patrício queria converter os pagãos na Irlanda. Em pouco tempo, ele conseguiu praticamente converter todo mundo. Tanto é assim que agora, logo depois de São Patrício, já vem São Columbano, onde os monges já são missionários e querem voltar para a Europa para evangelizar os pagãos que estão na Europa. Então, Nossa. São Columbano vai para a França, lá ele funda 3 mosteiros. Todos esses, depois, em torno deles, vai virar cidades medievais e tudo isso. Mas ele não ficou por aí. Depois ele cruzou os Alpes e acabou chegando no norte da Itália e acabou fundando lá um mosteiro, que é um dos mosteiros mais famosos da Europa, é o mosteiro de Bobbio, que essa é a cidadezinha de Bobbio. E aqui, São Columbano chegou aqui, fundou o mosteiro e um ano depois morreu. Então, nós temos aqui uma cidade medieval de Bobbio. Aqui nós temos a Abadia de São Columbano, justamente com o nome dele. Vemos um pouquinho da abadia, que está lá no norte da Itália. É bastante conhecida, a Abadia de São Columbano. Aqui, olha, os monges irlandeses, eles... Olha só, prestem atenção nesse itinerário, né? Bobbio, norte da Itália, vem do monge Columbano, que vem da Irlanda. Irlanda e Patrício, que vieram do sul da França. Sul da França, que foi fundado por João Cassiano e Evagrio, que vieram do Egito. Então, toda a espiritualidade que a gente está vendo nessa volta toda, ela é muito parecida e direta dos padres do deserto. Então, olha, temos regras de austeridade dos padres do deserto. É bastante rígido sua austeridade, sua ascese. Uma pobreza bastante forte, uma severidade no modo de vestir-se, restrições no sono e na comida, eles quase dormem muito pouco, rezam o tempo inteiro, não comem quase nada, isolamento, silêncio, obediência absoluta ao abade. Então, essa é essa linha, esse tronco que vem diretamente dos padres do deserto, que os monges irlandeses levaram para várias partes na Europa. Então, é importante lembrar também que os monges irlandeses, possivelmente aqueles que acompanharam o curso antes e nas Vai aulas... mexer aqui, né? Ah? Como sai aqui? Então, aqueles que fizeram as aulas dos sacramentos e com relação ao sacramento da penitência ouviram falar na sua história dos monges irlandeses, porque foram os monges irlandeses que desenvolveram e espalharam a confissão auricular. Porque até essa época era muito comum na igreja que a confissão era só pública. Você ia se confessar, você ia com o bispo, falava os seus pecados para ele, e a penitência também era pública e por muitos anos. Se você entrava numa espécie de
de grupo dos que estavam fazendo penitência e tinham que pagar, às vezes, 10 anos por uma penitência. Mas os pecados conhecidos e reconhecidos como pecados praticamente eram os 3 grandes pecados, que era homicídio, heresia e adultério. Só que era público, ou seja, imagina essa situação. Eu sou casado, eu vou falar com o bispo e depois eu tenho que fazer uma penitência pública de 10 anos. A minha esposa sabe que eu não sou herege, a minha esposa sabe que eu não matei ninguém, portanto, ela vai adivinhar que eu acho que sou um adúltero. Então, era meio complicado. Que diferença da nossa época, né? Da confissão realmente auricular. Mas o que foi transformando é que os monges perceberam que... Lembram que eu falei da direção espiritual? Que um precisava da ajuda de alguém mais velho para ir orientando na vida espiritual. E os monges perceberam que muitas pessoas precisavam dessa ajuda, tanto os internos, outros monges mais novos, como pessoas de fora. E muitos leigos vinham pedir também orientação, ajuda, conselho. E nessa ajuda, conselho, orientação, era importante também que as pessoas recebessem um perdão de Deus para pecados menores, e não só esses 3 grandes pecados que eu acabei de falar. Porque isso ia aumentar a vida de graça. E assim foram surgindo essa penitência auricular, onde um comenta os pecados, o outro já perdoa os pecados no momento, e depois a pessoa vai fazer a penitência. Porque antes, na confissão anterior, a pessoa falava para o bispo os pecados, cumpria a penitência há muitos anos, 1, 2, 3, 10, e depois que ele cumpria tudo isso, ele recebia a absolvição. Aqui não, o padre dá a absolvição e fala, vai cumprir essa penitência. E depois, a penitência é depois dele já ter recebido o perdão dos pecados. Essa é uma grande diferença de que nós vemos de como se vive o sacramento da penitência a partir dos monges irlandeses. E apesar de seguirem as regras do Oriente, como a gente acabou de falar, no século VII, ou seja, aí pelos anos 600 e pouco, esse mosteiro de Bobbio, que eu mostrei as fotos para vocês, onde morreu São Columbano, ele vai começar a seguir as regras beneditinas, como praticamente a maioria de todos os mosteiros da Europa. Então, vejam que a gente tinha essa linha de mosteiros que seguiam diretamente as regras mais austeras dos padres do deserto, e temos esses outros monges que começam já com Bento, com uma regra um pouco mais, não branda, mas mais organizada e mais equilibrada, mas ela vai absorvendo mais. Tanto que Bobbio, que era de monges irlandeses, aceita e recebe e vive as regras beneditinas, que vai começar a se espalhar por toda a Europa. Para que tenham uma ideia, esses são lugares onde os irlandeses acabaram fundando mosteiros nessa época, no comecinho da Idade Média. Para que vejam como eles eram missionários e foram por todos os lugares. É muito mais do que isso, mas essa daqui foi a que eu encontrei e dá para ter uma ideia que são muitos lugares. Passamos então agora para o que está acontecendo na Itália de novo. Vamos para a Itália. E na Itália nós temos agora São Gregório Magno, um grande papa, praticamente um dos maiores... Ô padre, licença. Sim, pode falar, Fábio. A construção dos mosteiros são sempre a mesma em questão estrutural? Olha, para que você veja, São Bento era tão ordenado e organizado que ele deu até algumas indicações de como os monges deveriam construir os seus mosteiros. Então, não é que eles são iguais em todos os lugares, mas eles têm algumas especificações onde colocar a capela, grossura de fazer mais ou menos a parede com as pedras, o estilo da capela como tem que ser. Então, você começa a ver uma uniformidade que vem também de São Bento, que colocou isso, não nas regras, mas foi uma tradição oral, onde eles foram mais ou menos construindo em todos os lugares, mais ou menos seguindo as mesmas linhas. Boa pergunta, Fábio. Então, agora nós temos aqui São Gregório Magno, que então eu falava que é um dos principais papas de toda a Idade Média. Ele está justo entre a Idade Antiga e a Idade Média. A gente pode considerar ele como o primeiro papa da Idade Média. Ele nasceu em 540, o mesmo ano que São Columbano nasceu, lá na Irlanda. Ele era de família rica, São Gregório Magno. Ele
chegou a ser prefeito da cidade de Roma. Só que Roma, nessa época, era um desastre, já não tinha nada, era uma cidade abandonada, já tinha sido invadida pelos bárbaros várias vezes, estava destruída. Imagina uma cidade com, não sei, 2, 3 mil pessoas, uma cidade que hoje tem 2 milhões, estava totalmente abandonada, destruída, não tinha nada. Mas nessa época ele chegou a ser prefeito de Roma, de uma família rica, e só que ele queria ser monge. Então ele acabou fundando um mosteiro na própria propriedade paterna. Na casa do pai ele fundou um mosteiro e passou a viver lá, renunciando à vida do mundo. Aqui nós temos, essa é o lugar da casa paterna dele, onde ele acabou construindo um mosteiro, que hoje tem uma igreja dedicada a São Gregório Magno. Isso aqui está pertinho do Coliseu, está a 100 metros do Coliseu, está bem ali no centro de Roma. É um terreno enorme e uma igreja enorme que fazia parte do terreno que tinha a família, que era muito rica. Então, devido à sua formação e ao seu conhecimento, o Papa da época enviou ele como embaixador, antes dele ser Papa, enviou ele como embaixador para Constantinopla, porque ele era muito inteligente. E aí, devido ao bom trabalho dele, e como tinha pouca gente bem formada na época, ele acabou virando Papa. Apesar da resistência dele, porque ele não queria ser Papa, ele queria seguir sendo monge. Ele conhecia os problemas, as dificuldades de ter uma vida externa como Papa. Ele não queria ser Papa, mas acabou aceitando pelo bem da Igreja. E como Papa, pode-se dizer que é o primeiro a introduzir o Papa na Idade Média e fez muito bem. Na verdade, foi um super Papa, por isso que foi considerado Magno, que é o grande. Seus escritos, eles foram referência para toda a Igreja durante toda a Idade Média, principalmente. Ele escreveu também, um dos principais livros dele se chama Regra Pastoral, que é praticamente um manual para sacerdotes e bispos de como deve cuidar da pastoral. Ele escreveu um livro que não lembro como se chama, acho que são diálogos, mas lá dentro desse livro ele conta a história de São Bento. Ele queria ser beneditino, ele queria ser monge, ele conhecia, e praticamente uma das maiores fontes de dados da vida biográfica de São Bento vem através dos escritos de São Gregório Magno nesse livro, que eu não tenho certeza, mas acho que se chamam Diálogos. Então, a vida monástica que ele conheceu foi a beneditina, e justamente por isso, ao ser eleito Papa, ele pôde desenvolver e difundir muito essa espiritualidade. E foi assim que ele teve a ideia de enviar monges beneditinos para a conversão dos bárbaros na Inglaterra. Ele enviou uma missão chefiada por Santo Agostinho, que não é Santo Agostinho que a gente conhece, o famoso Santo Agostinho, mas é Santo Agostinho de Cantuária, ou Santo Agostinho de Canterbury, que é a mesma coisa. Então ele mandou esse Santo Agostinho, monge beneditino, para a Inglaterra. Não foi fácil, mas esses monges lá tiveram grande sucesso. Fundaram também muitos mosteiros, e de lá eles partiram para serem missionários e evangelizar o norte da Europa. Então, vejam que interessante o que eu falei. Aqui eu gosto do mapa também. Nós temos eremitas do deserto. Passa lá João Cassiano, Evagrio, vão para o sul da França. Do sul da França, Patrício leva para a Irlanda toda essa espiritualidade dos padres do deserto, que vai para Bobbio, norte da Itália. Bobbio se transforma depois mais em beneditino. São Bento, que está na Itália, depois Gregório Magno, que foi beneditino, foi monge, e que, como Papa, mandou missionários beneditinos para a Inglaterra. Depois da Inglaterra, esses monges também são missionários e vão para o norte da Europa. Ou seja, nós temos aqui o grande evangelizador da Alemanha, foi São Bonifácio, que saiu da Inglaterra. Então, nós temos que o norte da Europa foi evangelizado por monges beneditinos, que vêm da Inglaterra, que foram enviados por São Gregório Magno. E agora passamos, então, a uma situação do que está acontecendo na Espanha. Vamos dar uma olhadinha na Espanha. Na Espanha, nós temos a invasão dos bárbaros também, como em todos os lugares, mas na Itália estão os longobardos e na Espanha estão os visigodos. E esses visigodos, eles são pagãos e são cristãos arianos. Então, o diálogo com a igreja foi mais tenso, porque eles são, às vezes, cristãos, mas são cristãos hereges, então o diálogo sempre foi mais complicado aqui na Espanha. Até que o rei acabou se convertendo. O famoso rei Recaredo,
que se converteu por volta do ano 600. Então, é só então que a igreja começa a se desenvolver mais na Espanha. A gente não tinha falado nada da Espanha até agora. E a grande figura aqui é o bispo, que acabou convertendo o rei Recaredo, que é o bispo Santo Isidoro de Sevilha. O irmão dele, São Leandro, tinha sido bispo antes dele, depois ele acaba sendo bispo, e ele é que converte o bispo, o rei Recaredo, e assim a Espanha começa a se desenvolver mais a parte mais católica, mais como uma forma ortodoxa do seu pensamento doutrinal. Isidoro tinha uma grande cultura, tanto que é dele um famoso livro que se chama Etimologias. Então, praticamente todo o conhecimento da época, ele que falava de onde vinham as palavras. Tal palavra vem de tal lugar, que significa isso, aquilo. Muitas são bem inventadas e a gente começa a rir quando lê o livro, que não tem nada a ver quando ele fala uma coisa com a outra, mas era interessante. E foi muito conhecido esse livro em toda a Idade Média. Santo Isidoro, então, ele facilita a relação entre o monaquismo e a hierarquia constituída, que é uma relação que nunca foi fácil na igreja e não é fácil até hoje. Ou seja, vocês são leigos, muitos de vocês bastante engajados na igreja, mas muitos leigos, às vezes, graças a Deus, muitos leigos, às vezes, não se dão conta de algumas briguinhas que acontecem dentro da igreja, sabe? Então, eu acho muito engraçado. Na minha casa, por exemplo, a gente convidava um padre para jantar, e a gente convidava outro padre para jantar, e a gente nunca sabia, mas nunca vinham os dois. Sempre um tinha algum problema, o outro tinha um problema, nunca estavam os dois. A gente pensava que todos os padres sempre são amigos, é todo cristão, católico e santo, né? A gente vai crescendo e vai descobrindo que a coisa não é bem assim. Então, dentro da igreja tem muitas dessas divisões, e uma dessas divisões grandes é justamente entre hierarquia enquanto a bispos e enquanto vida religiosa. Então, abades e bispos, às vezes, por problemas de poder político e essas coisas, durante a história a gente tem visto, sempre teve uma rixa grande. Então, aqui na Espanha, Santo Isidoro resolveu um pouquinho, pelo menos durante uma época, essa questão. E ele escreveu uma regra para monges também. Essa regra ficou bastante conhecida e foi importante assim, para aquela região. Agora, então, passo para uma reflexão do que a gente viu até o momento. É interessante notar como até o momento existem apenas essas duas correntes monásticas que eu quis mostrar. Uma mais voltada, que vem uma base, uma raiz mais nos monges, dos padres do deserto do Egito, que seguem a Bíblia, as obras de São Pacômio, alguns escritos de Santo Agostinho, os de São João Cassiano, os usos de Lerins, que está lá no sul da França, aquele mosteiro, e que foram se espalhando na Europa pelos monges irlandeses. E essa outra corrente, que é aquela que vem de São Bento, que também, no fundo, tinha alguma raiz já nos padres do deserto, mas a gente não sabe exatamente qual. Mas o importante é que São Bento escreveu uma regra, e isso ele mudou tudo, não é que mudou tudo, mas ele criou essa raiz nova importante. Ou seja, ele bebeu das fontes dos padres do deserto, a gente não sabe exatamente como, e fundando essa regra, ele praticamente, com todos os monges beneditinos que acabaram fundando mosteiros por toda a Europa, ele acabou abrangendo aquela outra corrente, que vem diretamente dos padres e dos irlandeses, quase que tudo acabou sendo uniformizado pela regra de São Bento. Então, a Idade Média vai conhecer isso. Os mosteiros seguindo basicamente a regra de São Bento. E com o passar da Idade Média, os mosteiros começam a passar de ser um centro de oração e de evangelização a ser também um centro econômico, porque é o que eu falei, os bárbaros destruíram tudo. A única instituição que existia eram mosteiros. Não existia praticamente mais nada. Não existia prefeito, não existia prefeitura, não existia nada disso. A única autoridade era o monge do abade, o abade do mosteiro, não tinha mais nada. E então, o mosteiro começa a ser um centro econômico, começa a virar um centro cultural e começa a virar um centro político. E todas essas características vai dando um poder cada vez maior para os mosteiros. Isso foi bom, por um lado, porque foi formando a cristandade, que a gente conhece como cristandade, onde teve uma época que praticamente a Europa era cristã, não tinha quem não conhecesse Jesus Cristo, ou a sua lei, ou o Evangelho,
ou a moralidade, pelo menos na teoria, ela foi conhecida em toda a Europa numa determinada época. Coisa que hoje não é assim. Tem gente que talvez hoje, na Europa, e europeu nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Isso é real, né? E então, isso, por um lado, foi bom, também porque eles difundiram depois o conhecimento e as escolas e tudo isso. Mas, por outro lado, já estamos falando aqui não no começo da Idade Média, mas já no final dela, com tudo isso sendo concentrado nos mosteiros, gerou a decadência dos mosteiros, devido ao fato de que toda essa politicagem de luta de poderes acabou passando pela igreja. O que significa que falar que passou pela igreja nessa época significa que falar que passou pelos mosteiros, porque a igreja praticamente eram os mosteiros. Você quase não escuta falar ou não conhece padres diocesanos que são párocos na igreja. Eram os monges, era o que existia. Então, como nós chegamos já no nosso tempo, eu vou deixar aberto para algumas perguntas. E na seguinte aula, eu mostrei para vocês como a gente vai seguir aquela estrutura de outros temas. Essa é a minha última aula, mas eu fiquei na metade do que eu tenho que falar. Então, a minha aula vai ser a última, acho que talvez dia 23, me parece. Para aqueles que quiserem, a gente pode retomar esse tema de novo, seguindo a partir daqui.